Para conversar com o professor querido e muito conhecido em Nazaré da Mata, professor Luciano. Professor, eu quero saber também quanto tempo o senhor já tem aí fazendo esse trabalho como professor, ensinando, e perguntar o seguinte: a modernidade, a tecnologia, quando eu falo isso, eu estou falando da internet, do computador, da facilidade que o aluno hoje tem de encontrar informações. Isso, de fato, ajuda ou atrapalha? Veio para ajudar mais o aluno ou para atrapalhar mais quando o aluno não basta dar um Ctrl+V para copiar e colar e tudo certo? Isso ajuda ou atrapalha mais a tecnologia nos dias de hoje? Bom, boa tarde a todos, primeiramente. Eu estou na educação há 34 anos, né? Estou há 5 anos fora de sala de aula, estou readaptado, mas continuo na educação. E quanto à sua pergunta, a tecnologia veio ajudar, né? Veio ajudar porque é um avanço, é um instrumento que ajuda na função do professor, né? Agora, a questão da presença do professor, da escola, como núcleo formador do aluno, esse nunca vai deixar de existir, né? A tecnologia ajuda no sentido, mas a função do professor como agente formador da sociedade, esse nunca vai deixar de existir, porque se de um lado a tecnologia ajuda, contribui, mas por outro também a necessidade do professor, ela é sempre presente, né? Hoje, infelizmente, o aluno se aproveita da tecnologia para não se dedicar tanto ao estudo como antigamente, onde não havia essa facilidade, onde não havia computadores, onde não havia internet. E eu acredito que o aluno se esforçava mais nesse sentido, né? Hoje, se a tecnologia ajuda o professor na matéria em si, mas, por outro lado, também o aluno, de certa forma, ele digamos assim, ele não se esforça como antigamente, entendeu? Ele vê na tecnologia, na internet e tal, meios de adquirir conhecimento sem fazer esforço. E a gente sabe que tem que haver o empenho do professor na formação do aluno e tem que haver também a contribuição da sociedade, da comunidade, do próprio aluno para adquirir esse conhecimento. O professor não é um senhor do conhecimento, né? Ele ensina, ele aprende, e esses instrumentos que surgiram contribuíram para facilitar o aprendizado. Mas, para isso, também tem que haver um esforço por parte daqueles que fazem parte do ensino e do aprendizado. Professor, e a questão da valorização? A gente acompanha no nosso programa, a gente acompanha as greves de professores, alguns movimentos dos sindicatos. Parece que os políticos que são detentores de poder mudar as leis, né, aumentar salário e tudo mais, parece que eles ainda não entenderam da importância do professor, e hoje o professor é uma classe trabalhadora no Brasil que deveria ter o maior salário. E a gente vê, na realidade, que isso não acontece. Sem dúvida. Um país onde a cultura, né, onde o conhecimento é secundário. O conhecimento, um país onde a cultura e o conhecimento são secundários. A presença do professor, a presença da escola, se torna muito mais importante ainda. Desde criança que eu vejo dizer que o professor devia ser valorizado, que todas as profissões surgem do professor. Eu fui professor, orientado, influenciado também. Eu fui ser professor, influenciado pelos professores que eu tive. Quem é o médico, quem é que exerce uma profissão hoje de destaque na sociedade? Até o próprio trabalhador que não tinha tido o professor como um norte, como um orientador, né? Mas a gente sabe que a gente vive num país onde a prioridade não é a educação, não é o conhecimento, né? Como eu disse anteriormente, desde criança que a gente escuta, o professor deveria ser melhor valorizado, deveria receber um reconhecimento maior, financeiramente, socialmente, mas isso aí é a política, né? Os dirigentes políticos que nunca valorizaram, que nunca olharam para a categoria dos professores, dos educadores, com a visão que deveriam ter, né?
A gente não vive numa sociedade justa, igualitária, socialmente justa, sem a educação. E quem são os agentes da educação? Quem são os formadores de opinião? Só são os jornalistas? Só são os próprios políticos? Não, essas pessoas passaram por quem? Pela orientação de um professor. Mas parece que quando chega a um patamar socialmente mais elevado, esquece da figura do professor, né? Que a gente sabe que o ser humano é um ser social, a sociedade deve existir, as relações humanas são extremamente necessárias na nossa formação. A família é um núcleo social importante, mas a escola nunca vai deixar de ter sua importância. E quem é o agente da escola? Quem é o formador dos filhos, dos membros da sociedade? O professor. E o professor, infelizmente, a educação, infelizmente, nesse país, eu ainda acredito que possa haver mudanças, né? A política é uma ação, digamos assim, que vai permitir, né, através da própria educação, que a política evolua, cumpra o fim social que a política existe para exercer e que valorize o professor como esse agente formador dos eleitores, dos que geram riqueza e da classe política, que são aquelas que comandam juridicamente, politicamente, os destinos do município, do estado, do país. Mas o professor é um agente, a educação é um meio extremamente necessário nesse caminho, nessa formação. Eu só tenho a agradecer pelo momento, agradecer a você que está assistindo ao nosso programa, e essa foi a forma que a gente encontrou de fazer essa homenagem aos mestres, aos nossos professores. Exatamente isso, ouvindo o que eles têm a dizer.